Leitura diária. Esdras, capítulo 4. A oposição à obra. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nesta obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, reis da Pérsia. A oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinzai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elemitas de Susã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates, informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para os reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes, a oeste do Eufrates. Saudações de paz.
A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis, que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém? Para refletir. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Quando os inimigos ouviram que o templo de Jerusalém estava sendo reedificado, logo colocaram em prática a primeira estratégia, uma falsa cooperação. Com astúcia, lançaram a seguinte proposta: nós queremos ajudá-los. Também buscamos a Deus e lembrem que há muito tempo já oferecemos sacrifícios a Ele. Diante do grande desafio de reerguer uma construção tão suntuosa quanto era o templo do Senhor, uma ajuda até que cairia bem. Vocês não acham? Afinal de contas, eles não chegaram fazendo guerra, mas oferecendo paz. Paz? Será que era mesmo paz? Aqueles líderes de Judá não estavam brincando quando decidiram servir a Deus e serem fiéis. Estavam firmados em uma fé genuína e pura. Não havia espaço para as contrafacções das nações vizinhas, pois foi justamente por isso que o povo passou 70 anos no exílio, porque havia trocado assim, diz o Senhor, pelos enganos dos povos pagãos. A resposta firme e corajosa dos líderes de Judá reflete fidelidade e sabedoria. Vocês não têm nada a ver com o nosso Deus e nem tampouco com a edificação de sua casa. Podem deixar que nós faremos sozinhos o que nos foi ordenado por Ciro. Sabem como isto se chama? Poder de Deus. Ninguém em sã consciência daria uma resposta dessas a um inimigo perigoso, não fosse pelo poder de Deus. E qual foi o resultado? Aqueles inimigos não ficaram nem um pouco contentes com a reação dos filhos de Judá e fizeram de tudo para desanimá-los e inquietá-los, frustrá-los, acusá-los injustamente, até finalmente forçá-los a cessar a obra. Agora me acompanhem em uma aplicação espiritual que nos levará a uma análise pessoal, onde, sozinhos, refletimos sobre como anda a edificação hoje do Santuário do Espírito Santo. Vimos ontem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e, como tal, precisa ser edificado. Só que a partir do momento em que decidimos fazer o que é reto perante o Senhor, com inteireza de coração, podem ter certeza de que os inimigos aparecerão. E vocês acham que eles irão aparecer sob aparência de adversários? Não, virão sob disfarce amigável, alegando servir ao mesmo Deus,
quando na verdade só nos causarão desânimo, inquietação, frustração, até nos forçar a desistir. Ou vocês acham que Satanás aparece dizendo: "Olá, eu sou o diabo e vim aqui para destruir vocês"? Ele é astuto e estrategista, fazendo de tudo para que desistamos da obra que deve ter duração até a volta de Cristo. A nossa vida deve estar em constante crescimento e edificação espiritual. Não há como permanecer sem um esforço constante neste sentido. E Deus nos convida a assumir a mesma posição daqueles líderes de Judá, sabendo que inimigos virão, provações surgirão, porém, não para nos forçar a desistir, e sim para nos dar forças para permanecer. O inimigo das almas tem ceifado a vida de muitos através do mundo das ilusões, situações aparentemente boas ou com uma conotação de que bobagem! Tem conduzido milhares a desviar-se dos reais propósitos e da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Porque se os cabeças das famílias de Judá tivessem pensado desta forma, aceitado aquela ajuda, provavelmente teriam evitado muita dor de cabeça com os inimigos. Mas quem foi que disse que ser cristão é ser conivente com o que Deus abomina em prol da paz e da conveniência? Quem está do lado do inimigo não enfrentará a sua ira final. A Bíblia diz que o dragão, Satanás, ficará irado com um grupo específico, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. O texto não diz que ele estaria irado contra os que guardam metade dos mandamentos, nem com aqueles que fingem guardá-los. Entendem? As Escrituras também dizem que, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Daí eu pergunto, as dores de parto estão ou não aumentando? O relógio do Apocalipse, denominado assim pelos mais renomados cientistas do mundo, está ou não adiantado para o fim? A suma é, meus irmãos, não há mais tempo para se perder tempo. A nossa edificação espiritual não poderá ser cessada por inimigos algum se finalmente decidirmos permanecer no caminho estreito, ainda que o caminho largo exale perfume de flores. Pois perto está o dia em que se dirá: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22:11. E aí realmente haverá cessado a obra, e só será salvo o templo, que mesmo em meio às trevas espirituais deste mundo, permaneceu sendo luz. Então receberemos não a falsa paz que este mundo oferece, mas a eterna paz de Cristo. João 14:27. Está sendo perseguido e oprimido por causa de Cristo? Parabéns, você é um bem-aventurado. Permaneça firme e alegre-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5:12. Amém?